Fala galera, agora nós vamos falar dos artrópodes, e aí os artrópodes a gente vai ver que são animais extremamente diversos. Então o filo dos artrópodes compõe o filo mais diverso dentro de todo o reino animalia. E aí a gente tem vários animais que vão ser considerados artrópodes. Mas para ser considerado artrópode, o que esse animal tem que ter? Então aqui vocês estão vendo a borboleta, uma aranha, um camarão, uma lacraia, e aqui deveria ser uma centopeia, mas está outra lacraia também, mas enfim, ignora. Bem, todos os artrópodes vão ter patas e pernas articuladas. Então elas têm essa perninha aqui, ó, que a gente chama de pata articulada. Então eles conseguem se movimentar muito bem. E aí a gente também tem pernas articuladas, né? Então essas articulações servem para garantir que o movimento seja bem controlado. Além disso, eles vão ter um exoesqueleto quitinoso. Então aqui a gente está vendo uma cigarra que ela está realizando a troca, a muda desse esqueleto. Então a gente vai ver o crescimento deles mais para frente, eles vão trocar esse exoesqueleto. Então esse exoesqueleto é rico em quitina, que é um carboidrato, e eles trocam à medida que eles crescem. Então eles precisam trocar isso para crescer, também para renovar. E aí esse exoesqueleto ele vai ser revestido por uma cera, por uma camada proteica, e isso vai nutrir esse exoesqueleto, garantindo também uma proteção a esse animal. O corpo dele vai ser segmentado, então tem cabeça, tórax e abdômen. Isso a gente vai ver que muda nos aracnídeos e nos crustáceos, que vão ter cefalotórax, que é uma fusão do tórax e da cabeça. Eles vão ter uma simetria bilateral, tribulários, telamados, platostômios, tem metâmeros, assim como os anelídeos, mas no caso deles, os segmentos se fundiram. Então, o corpo deles inicialmente era provavelmente parecido com o do lacraia, alongado e cheio de repetições, mas acabou que rolou um processo de tagmatização. Então, os tagmas são fusões dos metâmeros, e aí o corpo deles ficou um pouco menor, e aí fundiu-se esses segmentos. E aí o crescimento deles é descontínuo, como a gente vai ver mais para frente. Aí tem esses grupos, então a gente tem os insetos, que são os mais diversos de todos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Os insetos eles vão ser da classe chamada hexápoda. Lembre-se então, hexa são 6. Então o Brasil está tentando conquistar seu 6º título. Os insetos têm hexapods, são chamados hexápoda, então eles têm 6 pés. Então, hexápoda, 6 pés. Então isso indica que eles têm 6 pernas. Então o hexápoda tem 6 patas e aí dessa forma eles se locomovem com essas patas. Eles vão ter cabeça, tórax e abdômen. Só lembrar da formiga, eles têm um par de antenas, lembre-se que as formigas têm antenas, e 2 pares de asas quando tem asas. Às vezes tem um par também, mas geralmente 2 pares de asas é o único grupo que voa dentro dos artrópodes. E tem 3 pares de patas, né? Por isso é chamado de hexápoda de 6. Os aracnídeos, por outro lado, eles não vão ter cabeça, eles vão ter cefalotórax, então rolou uma fusão do tórax e da cabeça, nessa estrutura que a gente chama de cefalotórax. E aí os aracnídeos vão ser escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros, pseudoscorpiões e alguns outros animais esquisitos. Então eles não têm asas, não têm antenas, tem 4 pares de patas, então lembre que a aranha tem 8 pernas, 1, 2, 3, 4, 4 aqui, e aí 8 no total. E a cabeça vai estar fundida ao tórax, formando o cefalotórax. Além disso, as aranhas vão ter as fiandeiras aqui no abdômen, um par de fiandeiras, e os escorpiões vão ter uma cauda que vai inocular o veneno aqui por meio de uma estrutura venenosa, que tem a toxina aqui. As aranhas vão inocular pelas quelíceas o veneno e os escorpiões pela cauda. Os crustáceos são animais essencialmente marinhos, e aí eles vão ter um exoesqueleto mais rígido, porque eles usam carbonato de cálcio nele. Geralmente vão ser aquáticos, né, como eu falei, número variado de apêndices, mas eles sempre vão ter 2 anteninhas e geralmente 5 pares de pernas. O camarão ele tem um monte, né, mas lagosta, caranguejo, etc., geralmente tem 5 pares. Os quilópodes vão ser as lacraias, né, que a gente costuma ver em casa. Então, elas são animais carnívoros. Geralmente, elas vão ter forcípulas, que são 2 coisinhas na boca aqui, tipo mandíbulas, que vão estar inoculando o veneno que dói pra cacete se você levar uma picada do bicho desse. Então, tome cuidado quando forem tomar banho e tiver uma lacraia. Eles têm um par de antenas que serve para detectar presas e se orientar. O corpo deles é bem achatado, então não é tão cilíndrico quanto o de um diplópode. Eles vão ter um par de patinhas por segmento e eles têm um corpo bem alongado. Então a diferença dos quilópodes para o diplópodes é basicamente que os diplópodes são 2, quilópodes tem um par por segmento, diplópodes tem 2. Por isso que centopeia tem tanta perna e a lacraia não tem tanta. Então são animais carnívoros e bem ativos. Os diplópodes vão ser detritívoros, vão se alimentar de restos.
de plantas, restos de animais e tal. E eles têm 2 pares por segmento e não tem veneno. Então a diferença de diplópode para quilópode é isso. Bem, ponto-chave dos insetos vai ser esse exoesqueleto. Então esse exoesqueleto ele vai passar por um processo de muda que a gente vai chamar de equidise. E a equidise ela vai ocorrer por meio do hormônio equidisona. Então, a equidisona é o hormônio que regula a equidise, que sinaliza que vai poder rolar a troca desse esqueleto. E para que ele vai trocar esse esqueleto? Bem, a gente vai ver que essa linha tracejada rosa aqui é de um animal não artrópode. Então, o animal que vai ter o crescimento dele é contínuo. Então, o animal ele vai crescer até chegar num platô que ele não vai crescer mais, como é o nosso caso. Então, a gente, em um momento, para de crescer, geralmente na adolescência. Já os insetos, os artrópodes em geral, né? Vai ser da seguinte forma: o inseto nasceu, ele vai ter lá o tamanho dele e ele vai ter esse intervalo aqui para crescer. Então, daqui até aqui é o tempo em que ele cresce. Então, ele está crescendo aqui. E aí vai chegar no momento que o exoesqueleto dele não vai permitir que ele cresça porque o esqueleto está todo ocupado ali. E aí ele vai fazer o que? Ele vai trocar. Então, ele vai fazer o processo de muda ou equidise para que esse novo exoesqueleto permita que esse animal cresça. E aí, assim que ele fez o processo de muda, ele vai ter um rápido crescimento aqui, até que ele chega num platô, onde ele não consegue crescer mais, e aí ocorre o sinal da equidisona de novo, e aí ele para, ele troca o esqueleto de novo e volta a crescer. Aí ele vai parar, vai ter a sinalização do hormônio de novo, aí ele vai trocar o seu esqueleto, vai voltar a crescer aqui. E aí chega num limite que ele vai parar, né? Seja porque ele morreu, seja porque ele está velho. E é importante que ele troque, então, esse exoesqueleto para crescer e renovar esse exoesqueleto, e alguns deles vão ingerir esses exoesqueletos, já que é de um carboidrato, né? E esse processo de muda vai ser importante também durante o desenvolvimento dos animais. Então, a gente vai ver que existem várias formas de desenvolvimento. Ignora esse cachorro late aí, galera, mas está estressado aqui, vai deitar a paçoca. Existem vários tipos de desenvolvimento dentro dos insetos. A gente vai ter os ametábolos, os hemimetábolos e os holometábolos. Os holometábolos eles vão ter uma larva que vai virar uma pupa e aí essa pupa vai virar um inseto adulto. Então passa por uma transformação severa, os holometábolos. O exemplo é a mosca, a borboleta, besouro, etc. Então eles têm essa pupa, eles têm essa larva ou lagarta, né, que vai se alimentar, vai formar uma pupa, às vezes forma um casulo e aí vira o adulto por meio de um processo de metamorfose. E aí o que a gente tem é que o hormônio que regula a troca é o mesmo que regula a transformação desses animais. Então cada vez que eles fazem uma muda, eles vão mudar de forma, nesse caso, durante o desenvolvimento deles, até que eles formem o adulto, e aí o adulto vai fazer a muda para trocar o exoesqueleto. Mas né, a gente vê que a equidise está relacionada até ao processo de metamorfose de alguns dos insetos. Então, o tipo de desenvolvimento dos insetos também é super importante. Então, a gente tem os ametábolos, que não vão sofrer nenhuma troca. Então, esse aqui é exatamente igual a esse. Os hemimetábolos, que é uma leve transformação. Então, o gafanhoto filhotinho, quando nasce, ele vai passar por um processo que ele vai amadurecer e formar a ninfa. Então, ele ganha um parzinho de asa aqui, mas essa asa ainda não funciona. E aí, para ele ficar adulto, ocorre um crescimento dessa asa. E aí, ele só fica adulto quando ele tem essa asa bem desenvolvida que já serve para o voo. Então, os hemimetábolos vão formar o que a gente chama de ninfa e os holometábolos vão formar a pupa. E aí, dessa forma, os insetos eles amadurecem e né, se desenvolvem cada um de sua forma. Então, holometábolos a gente vai ter a formação do casulo, hemimetábolos a gente vai ter a formação das ninfas, que são exatamente iguais aos adultos, mas um pouco mais simples, e os ametábolos eles não mudam nada. E aí também tem as características gerais, que é bom que vocês tenham noção. Então, os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos vão ter cefalotórax e abdômen. Os crustáceos a mesma coisa, cefalotórax e abdômen. Os quilópodes têm cabeça e tronco. E os diplópodes vão ter cabeça, tórax e abdômen. Então, os diplópodes, que são as centopeias, eles têm o corpo diferente dos quilópodes, já que eles têm uma cabeça que é mais ou menos assim. Então, aqui está eles, o olhinho. Eles não têm antenas, e aí vai aqui o tórax deles e depois o abdômen. Então eles têm um tórax que separa o abdômen aqui. Então é mais ou menos assim. Tem aí 2 pares e por aí vai. Então essa coisinha linda aqui é um diplópode. O número de antenas. Então os insetos vão ter antenas, vai ter um par de antenas. Os aracnídeos não têm. Os crustáceos têm 2 pares, os quilópodes têm um par e os diplópodes um par. Número de patas. Insetos são hexápoda,
vão do grupo hexápodo, a hexa 6, então são 3 pares. 3, né? 3 vezes 2, são 2 pares. 1 par vezes 3 vai dar 6 patas. Então os insetos têm 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 4 pares, formando um total de 8 pares, 8 patas, né? Os crustáceos vão ter 5 ou mais, então eles têm bastante pernas. Os quilópodes vão ter 1 par por segmento e os diplópodes 2 por segmento. A respiração deles vai ser traqueal nos insetos, então as traqueias vão estar ligadas na parede do corpo deles e aí vai estar oxigenando dentro do corpo. Então eles não têm um sistema circulatório que vai estar oxigenando ali. Eles não tem um pigmento respiratório aqui embaixo, a gente vai ver certinho, mas essa respiração traqueal permite que o oxigênio penetre ali nos órgãos sem muito problema. Nas aranhas a gente vai ter traqueal também e a filotraqueal, que a gente vai chamar de pulmões foliáceos, que aí são os escorpiões, onde eles têm pequenas lamelas, que são enovelações no abdômen deles, no abdômen, e aí lá tem uma troca gasosa, mas é parecido com a traqueal, né? Os crustáceos vão ter brânquias, já que eles são aquáticos, né? Os quilópodes vão ter respiração traqueal e os diplópodes traqueal também. O ambiente. Os insetos vão ser terrestres, algumas larvas vão ser aquáticas, tipo de barata d'água, libélula e outros, mas a maior parte vai ser terrestre mesmo, já que o exoesqueleto permite que eles colonizem bem o ambiente terrestre. Aracnídeos sempre vão ser terrestres, mas algumas aranhas conseguem ficar na água, mas elas predam na água. Os crustáceos, uma parte deles vai ser aquático, então a gente pega crustáceos na água, geralmente, para se alimentar, né? Quilópodes e diplópodes, ambos terrestres. Sistema excretor dos insetos vai ser por meio do túbulo de Malpighi, eles vão excretar ácido úrico, então os túbulos de Malpighi vão estar ligados ao sistema digestório desses animais, lançando o ácido úrico dentro do final ali do reto dos insetos para que eles possam liberar no ambiente. Então o ácido úrico gasta pouca água, para eles é bom ter essa pouca água sendo gastada. As glândulas coxais vão estar nos aracnídeos e eles vão liberar ácido úrico também, já que eles também são terrestres. Os crustáceos vão liberar glândulas antenais, vão ter as glândulas antenais, na verdade, liberando amônia, e isso aí fica próximo às antenas. Então, logo abaixo das antenas, eles têm um buraquinho que libera amônia, que é a excreta nitrogenada deles. Quilópodes e diplópodes vão ter túbulos de Malpighi também, então vai estar conectado ao sistema digestório, e eles vão, por serem terrestres, vão liberar ácido úrico. Então, animais terrestres geralmente vão estar liberando ácido úrico e aquáticos amônia. E aí tem a ureia também, mas a ureia é mais nos vertebrados, né? Já que o nosso rim ele é super eficiente. Então, aqui no pigmento respiratório, a gente vai ver que insetos, quilópodes e diplópodes não têm pigmentos respiratórios. Eles não têm hemoglobina, não têm hemocianina, não tem nada do tipo. Já os aracnídeos e os crustáceos vão ter isso, porque esse pigmento aqui ele é comum em animais aquáticos. Mas, nossa, professor, os aracnídeos têm um pigmento de animal aquático, mas eles não são terrestres? Sim, eles são terrestres, mas eles vieram de ancestrais aquáticos. Então, a gente sabe que os fósseis indicam que os ancestrais pareciam escorpiões e eram aquáticos. Então, eles herdaram isso dos ancestrais deles. Aí é lembrar que na evolução tudo é herdado, né? Então, por eles descenderem do grupo que tinha isso, eles não optaram, né? Mas eles mantiveram isso. E aqui tem os exemplos. Então, principal dificuldade provavelmente é os aracnídeos. Lembrar que aracnídeo é diferente de inseto, então está aqui o sinal de diferente. Então, aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros não são insetos. Insetos são moscas, abelhas, piolho, gafanhoto, grilo, barata, mosquito, vespa, formiga, cupim, borboleta, mariposa, etc, etc, etc. Então, é um grupo bem diverso e geralmente eles voam, né? Alguns não, mas grande parte voa. Crustáceos a gente sabe, porque a gente se alimenta deles. Lacraias são de quilópodes e diplópodes são piolho de cobra ou centopeias. Aqui a gente vê um pouco da carinha deles e, novamente, outra tabelinha para ficar um pouco mais claro. Então, pause, dê uma lida, dê uma analisada, o que é, o que não é. Então, miriápodes, tá? É o grupo que tem quilópode e diplópode. Então, artrópoda é um grupo que é bem diverso. A principal coisa que vocês têm que saber é a questão de desenvolvimento, o holometábulo, ametábulo, hemimetábulo, e saber do processo de muda, que é o processo de equidise que vai trocar o exoesqueleto deles, né? E aí saber um pouco de cada grupo, principalmente lembrar a questão do quem tem tórax, quem tem cefalotórax e quem tem asa, e saber que aranhas não são insetos. Então, ficou um pouco mais longa essa aula, mas insetos e artrópodes, por serem um grupo mais diverso, o que a gente tem é muito mais conteúdo para falar deles, né? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, ou se ficou, que vocês busquem saná-las. E tamo junto, galera. Forte abraço e vamos partir para a próxima, hein? Foge não.